Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Família. Seja bem-vindo a este canal. E ao assistir este vídeo, eu convido você para deixar o seu like abençoado aí. E também, se você não for inscrito neste canal, convido você, irmãos, irmãs, amigos e amigas, a se inscrever neste canal. Glória a Deus. Nós chegamos ao final de mais um ano letivo de aprendizado da Palavra de Deus. Estamos aqui encerrando o quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, da Betel Dominical, que é esta que está aqui nas minhas mãos, que é a qual nos traz o tema personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante da circunstância da vida. É o tema do quarto trimestre de 2025, a qual estamos encerrando. Estamos na lição número 13, aqui onde nos traz o tema Paulo combatendo o bom combate e guardando a fé. Essa lição será mencionada no próximo domingo, dia 28, o último domingo do mês, ou o último domingo do ano. Glória a Deus. Então, eu quero ler aqui com vocês o texto áureo desta lição, que diz assim: Texto áureo: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. E a nossa verdade aplicada está aqui, dizendo o seguinte: a convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Os nossos objetivos da nossa lição é, primeiro, identificar a origem de Paulo. E segundo, ressaltar que Paulo se manteve firme até o fim. E o terceiro é reconhecer que Paulo foi ousado e perseverante. Glória a Deus. Temos aqui um texto de referência que se encontra Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas capítulo 6, versículo 17, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. E nós não vamos ler esse texto de referência, nós vamos deixar para que cada um dos irmãos, das irmãs, leia nos seus momentos de leituras devocionais aí na sua casa, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. E eu costumo sempre deixar uma pré-aula da nossa lição, é sempre só o tópico 1. Por que eu faço isso? É para que o vídeo não fique tão extenso e os nossos telespectadores que hão de assistir este vídeo não venha desvanecer de assistir o vídeo completo. Amém? Então, só faço aqui a introdução e o tópico 1 e, através desta pré-aula, eu acredito que eu estou incentivando aos nossos irmãos, os nossos alunos, a participar da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Glória a Deus. Muito bem. A introdução, ela diz o seguinte: Paulo foi um apóstolo aprovado por Deus. Sem dúvida alguma, ele foi aprovado por Deus. Passou de perseguidor
de cristão, ele passou a ser perseguido por causa de Cristo. E levando a sua missão nesta terra até o final. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades, nós devemos perseverar no caminho do Senhor até o fim, sem nunca abandonar a nossa fé. Esse é o teor da nossa introdução, né? E como é uma introdução bastante explícita, bem explicada, nós não temos aqui a necessidade de fazer grandes comentários dentro da introdução, pois a introdução, ela é um ato de introduzir, a introdução é um ato de preparação em que nós, ao lermos a introdução, nós nos preparamos, né, nos preparamos para entrar em todos os tópicos da nossa lição. Glória a Deus. Muito bem. No tópico 1, fala sobre a história de Paulo. Aí nós temos aqui um comentário que antecede o ponto 1 do tópico 1, que diz assim: Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Mas por que apóstolo dos gentios? Porque Paulo foi o primeiro apóstolo enviado por Deus para pregar o evangelho às nações que não pertencia ao judaísmo, né? Aqui, ó, deixou 13 cartas que são escritas, doutrinárias, cartas edificantes, né? E cartas consoladoras para a igreja. Ele escreveu algumas dessas cartas em liberdade, outras ele escreveu em prisão, mas como missionário ele enfrentou desafios diversos, mas sempre fiel ao seu chamado. É um dos personagens bíblicos mais conhecido pelos cristãos e também pelas pessoas que não são cristãos. Muito bem. No ponto 1 do tópico 1, vai falar sobre o nascimento de Paulo, sobre o nome e sobre a família de Paulo. Aqui nós observamos que, embora ele fosse um cidadão romano, natural de Tarso, na Cilícia, Atos 21, 39, Paulo também era judeu, pertencia à tribo de Benjamim e foi instruído por Gamaliel, um doutor da lei, de posição importante no Sinédrio. Embora tivesse o nome romano de Saulo, mais tarde ele passou a chamar Paulo, possivelmente depois da conversão e depois do batismo. Muito bem, nós observamos que a Bíblia, ela não nos traz muitas informações sobre a filiação de Paulo. A Bíblia não nos informa se Paulo tinha esposa ou se tinha filhos, né? Aqui nós observamos que Paulo, ele mesmo, ele diz que aprove Deus ter chamado ele desde o ventre da sua mãe. Aprove Deus ter chamado ele desde o ventre de sua mãe. Então, claro que aqui ele menciona que possivelmente ele foi chamado desde o ventre de sua mãe,
não tem nenhum ser nesse mundo que não tem mãe, né? Então Paulo também mencionou que ele possivelmente foi chamado para a obra de Deus desde o ventre de sua mãe. Porém, a Bíblia não nos dá nenhum respaldo falando nome de mãe, nome de pai, nome de irmãos, irmãs ou nome de nenhum familiar de Paulo, nem mesmo esposa, né? Não sabemos nada sobre a filiação de Paulo. Mas o que nós sabemos é que ele chamava Saulo, nascido em Tarso, e após a sua conversão em Cristo, após ele ter convertido a Cristo e batizado nas águas, aí então houve uma transformação, uma mudança radical, e de Saulo ele passou a chamar Paulo, né? Muito bem, Deus abençoe a todos. Aqui eu encerro o primeiro ponto do tópico 1 e vamos passar para o segundo ponto do tópico 1, onde fala um vaso escolhido. Quando se trata de escolha, é porque nem todos serviria para esse trabalho que Paulo ia fazer. Pois a Bíblia nos diz que são muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos, né? E lá em João capítulo 15 e versículo 16, Jesus falou para os seus discípulos dizendo o seguinte: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então aqui fala de um vaso escolhido, é porque existia outros vasos, mas nem todos os vasos serviria para enfrentar, né, as dificuldades que Paulo enfrentou como missionário pregador dos gentios. Um vaso escolhido. Observamos aqui que numa visão dada a um discípulo chamado Ananias, Deus manda que Ananias vá encontrar um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Paulo, e disse: eis que ele está orando. Então, se Paulo já estava orando, é porque houve um quebrantamento, né, de coração na vida de Paulo. Então, observamos aqui que quando Ananias ouviu Jesus falar com ele, que era um homem de Tarso chamado Paulo, logo ele temeu, pois ele já tinha ouvido acerca deste homem, quantos maus ele fazia aos santos em Jerusalém. Porém o Senhor lhe disse: ele é para mim um vaso escolhido. Então nós observamos que Paulo era escolhido por Deus para passar pelas perseguições, passar pelas tribulações, passar pelas provas, né, que ele havia de passar sendo missionário dos gentios. Nós observamos que a experiência da conversão de Paulo, é uma experiência crítica, né? Como se diz, é uma experiência crítica que se torna difícil para nós entendermos e compreendermos, né? Por que Paulo ele se tornou um homem tão comprometido com o Senhor e também com a sua obra. Não tinha nenhuma dificuldade que impedisse Paulo fazer a obra missionária. Não tinha nenhuma perseguição, não tinha vendaval, não tinha tempestade que fazia com que Paulo ele desistisse de fazer a obra missionária. Não é como nos dias de hoje, que às vezes nós enfrentamos uma pequena luta e nós
já logo pensamos em parar, em deixar de fazer a obra. Paulo foi totalmente diferente. Ele não deixava, não pensava em desistir e nunca desistiu de fazer a obra de Deus. O contrário, ele combateu o bom combate até o fim. Ele mesmo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a minha fé. E agora o que resta é aguardar o quê? A coroa que nos está preparado, né? Não só para mim, mas para todos quanto amam a obra de Deus. Amém? E aqui nós encerramos, é o ponto 2 do tópico 1, e vamos passar para o ponto 3 do tópico 1, onde diz que Paulo, de perseguidor a perseguido. Olha que coisa interessante. Quando Jesus disse que ele era um vaso escolhido, é porque ele ia ser perseguido, né? Então, o vaso escolhido ele está preparado para suportar. Observe aqui que no caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegue? Aqui nós observamos que a experiência de Saulo, né? Ele estava viajando para Damasco, levando carta do sumo sacerdote dentro do bolso da sua túnica. E aquela carta autorizava ele chegar em Damasco e prender homens e mulheres que estavam fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ali, próximo à entrada de Damasco, ele observou que uma grande luz o cercou, ele perdeu logo a visão, caiu por terra, né? E ali ele ouviu a voz do Senhor que disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Observamos que aquele homem arrogante, aquele homem orgulhoso, aquele homem egoísta, naquele momento já demonstrou não ser mais aquele homem arrogante que a qual ele era. Porque quando ele ouve a voz dizendo Saulo, Saulo, ele com toda a humildade ele pergunta: quem é, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Nós observamos que ele, como membro do concílio do Sinédrio, ele dava voto a favor da morte dos cristãos, além de persegui-lo, né? Gálatas 1,13. Inclusive, ele consentiu na morte de Estevão, no apedrejamento. Porém, ao ser chamado por Jesus, Saulo passou por uma transformação radical e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho para pregar aos gentios, né? Então, para nós concluirmos, para nós encerrarmos aqui a nossa pré-aula, eu quero dizer para vocês que Deus, em todo tempo, ele usou homens com o Senhor. Aleluia, que coisa maravilhosa. Você participe da escola, queridos. Vá na escola dominical, vá aprender sobre a vida de Paulo no próximo domingo. Amém? Deus abençoe a todos.
em nome de Jesus Cristo.